Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. O projeto Auxílio ao Mestre está de volta e hoje estaremos estudando mais uma lição da nossa escola bíblica dominical nas nossas igrejas. Meu amado, já estamos chegando ao término de um trimestre. Estamos já praticamente na penúltima lição, antepenúltima lição. Então, eu quero preparar os irmãos que estejam aí atentos para o próximo trimestre. A próxima revista da Escola Dominical vai tratar do tema salvação. Na teologia nós entendemos como soteriologia, a doutrina da salvação. Então os irmãos fiquem aí atentos. E hoje estaremos estudando a lição de número 11, a segunda vinda de Cristo. Aleluias! É um tema maravilhoso falar da volta de Jesus, a segunda vinda, porque a primeira vinda, ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na sua segunda vinda a este mundo, ele virá como o leão da tribo de Judá. Amém, amados? Eu estarei junto com o leão da tribo de Judá e você, meu irmão, estará junto com o leão da tribo de Judá. Eu não testemunhei a primeira vinda dele aqui, mas com certeza eu e você estaremos presentes na ocasião da segunda vinda dele aqui a este mundo. Amém? Glorifique ao Senhor, meu amado. Isso é bênção de Deus. Vamos pregar, vamos viver, testemunhar, para que muitas outras pessoas também possam testemunhar de cima para baixo, porque vai estar vindo com ele a volta dele sobre essa terra. Vamos lá então à nossa introdução. As Escrituras Sagradas asseguram que Jesus voltará, e isto se dará em duas etapas distintas com propósito também distintos. No primeiro momento, ele voltará única e exclusivamente para a igreja fiel. No segundo momento, ele volta com a igreja glorificada. Nesta ocasião, em meio a muitas angústias e aflição, Israel se voltará para o Senhor e toda a nação se converterá a ele em um único dia e chorarão muitíssimo. Aleluias, glórias a Deus. Meu amado, o relato bíblico e as profecias bíblicas é que Jesus voltará novamente. Ele já passou por este mundo em corpo físico, tomou a forma humana e veio despido de glória. Mas a Bíblia relata, ele diz que ele voltará. Os anjos disseram que ele voltará, aqueles anjos disseram para os apóstolos. Esse varão que hoje vocês veem subindo, ele voltará da mesma forma. Então, os apóstolos, os profetas e Jesus declaram que ele voltará. E eu creio nesta promessa. E esta volta dele, meu amado, ela na teologia é chamada de parousia. Então, talvez não seja tão essa pronúncia, mas é algo muito parecido. Ela se dará em duas etapas distintas, com propósitos também distintos. Na primeira fase da volta de Jesus, ele vem, não toca a terra, ele por sobre as nuvens, ele vem para buscar a igreja, a sua igreja. Esta volta é exclusivamente para a igreja fiel. Observa, estou me referindo aqui à igreja fiel, não estou me referindo à denominação. Então, somente aqueles que são de fato fiéis é que participarão. Muita gente na igreja
que ele não é sincero, fiel a Deus, não participará deste evento. Então, nesse primeiro momento, ele volta para a igreja. No segundo momento, decorridos 7 anos do arrebatamento da igreja aqui na terra, ele volta agora com glória, poder, cercado dos seus anjos e com a igreja glorificada. Vai ser nesta ocasião em que Israel estará cercado de todos os lados. Várias nações do mundo se levantarão contra Israel, onde o anticristo estará à frente desses exércitos. E quando Israel se ver cercado de todos os lados e não puder mais confiar no seu poderio bélico, na sua tecnologia, eles clamarão fortemente ao Senhor. E nesta ocasião, Jesus virá por sobre as nuvens e Israel se converterá ao Senhor em um único dia e chorarão muitíssimo, conforme previsto pelos profetas aí de Deus, que fala que eles chorarão muitíssimo, porque eles entenderão naquela ocasião que Jesus já veio e havia sido rejeitado por eles. E eles chorarão e perguntarão: que feridas são essas? E ele vai dizer: são as feridas com as quais fui ferido na casa de meus amigos, ou meus irmãos. Então, meu amado, as profecias se cumprirão, eu creio nela, e é sobre isso que nós queremos falar, a segunda volta de Cristo. Vamos lá, meu amado irmão, primeiro tópico da nossa lição: os eventos do porvir. Estamos entrando na área da teologia que nós conhecemos como escatologia bíblica. É o termo adotado no estudo das Escrituras. Então nós vamos abordar alguns eventos relacionados à escatologia bíblica, relacionados à volta de Jesus. Vamos lá então, subtópico de número 1. Fonte de predição. A Bíblia não é um mero livro com relatos de histórias antigas. Ela vai muito além. Ela narra com exatidão fatos que ainda acontecerão. É o único livro confiável que fala das origens do homem e o desfecho final da humanidade. Ao falar de política, a Bíblia assevera que a sede do governo mundial será em Israel, onde Cristo reinará. Onde é a fonte da predição? Meu amado, é na Bíblia. Na Bíblia é o livro mais seguro que nós podemos fundamentar a nossa fé, a nossa crença e depositar nela a nossa confiança. A Bíblia, meus amados, ela não é um mero livro de histórias, como alguns dizem por aí. É um livro de histórias. Ela tem histórias, mas ela é muito mais do que um livro de história. Ela vai muito além. A Bíblia, ela narra a história antes mesmo dela acontecer. A Bíblia fala do anticristo, que ele virá. A Bíblia fala da condenação das nações. A Bíblia fala do juízo vindouro. A Bíblia fala do arrebatamento. A Bíblia trata de assuntos que ainda acontecerão. Então, a Bíblia, ela não é um mero livro de histórias que aconteceram, mas ela narra fatos que ainda acontecerão. E toda vez que a Bíblia, ela fala de um evento futuro, ela nunca errou, ela sempre acertou, porque este Bíblio é a expressão da mente de Deus para o homem. Na Bíblia, nós encontramos relatos da história da criação do homem. A Bíblia, ela fala que o homem não é fruto de uma evolução, que o homem não veio do macaco, mas que o homem veio do pó da terra. E a verdadeira ciência, ela confirma o que a Bíblia já estava afirmando, que o homem, de fato, ele veio do pó da terra. Os mesmos elementos químicos presentes no corpo humano são os mesmos elementos químicos
presentes em um punhado de terra. E a Bíblia também, ela fala do desfecho final da humanidade. Como será o final da humanidade? Por volta do período da Guerra Fria entre os Estados Unidos e Rússia, as pessoas naquela ocasião temiam o fim do mundo. Mas a Bíblia nos assegura que o mundo não terminará em meio a mísseis nucleares, bombas nucleares, uma terceira guerra mundial ou uma quarta guerra. Mas este mundo estará aqui, porque ele voltará para reinar com a sua igreja. Quando fala de política, que a Bíblia fala muito de política, ela assevera e me dá a certeza de que o governo mundial ele será instaurado em Jerusalém, em Israel. Ali será a sede do governo mundial. Meu amado, eu creio nessas profecias, eu creio nestas verdades bíblicas, que a Bíblia é a fonte confiável de todas essas predições. Deus, ele anuncia o fim antes do começo, porque ele é o Senhor da história. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Vamos lá, meu amado, subtópico de número 2, o destino dos impérios da antiguidade. Historiadores seculares reconhecem a exatidão da sequência apresentada na Bíblia acerca dos impérios da antiguidade. Porém, os mesmos historiadores se recusam a reconhecer que tal sequência foi descrita por um homem chamado Daniel, o qual afirma ter recebido de Deus tal revelação. Os grandes impérios da antiguidade, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego e Império Italiano. Meu amado, a Itália, esses 4 impérios. Daniel teve a visão desses impérios e o que me chama muita atenção, quando ele fala do Império Romano, que é o 4º império, que é a Itália que nós conhecemos hoje. Esse Império Romano, quando nos dias de Babilônia, nem se cogitava acerca desse império. Mas Daniel, ele predisse com exatidão a queda da Babilônia, a ascensão do Império Medo-Persa. Ele falou com exatidão a queda do Império Medo-Persa, os 2 líderes, através daquela estátua de bronze. Ele vê também a ascensão do Império Grego. Isso, meu irmão, isso foi nos dias de Daniel. Ele vê a ascensão do Império Grego e depois ele vê a queda do Império Grego e a ascensão do Império Romano. E historiadores, eles têm que compreender e entender que essa sequência que Daniel estabeleceu foi antes mesmo delas acontecerem, delas ocorrerem. Então, os historiadores, eles observam que de fato foi dentro desta sucessão, dentro dessa sequência. Ou Daniel, ele jogou no bicho, foi obra do acaso, ou então ele teve de fato uma revelação de Deus. Esses historiadores, eles não aceitam quando Daniel, ele dá o crédito à revelação que ele recebeu da parte de Deus, porque Deus revelou a Daniel como seriam os governos mundiais. Deus revelou para ele o fim dos tempos, porque é um Deus que está no controle da história. O que os historiadores seculares fazem é estudar a história, mas nós cristãos, nós não somente estudamos a história, nós compreendemos que o nosso Deus, ele é Senhor da história, ele está no controle de todas as coisas. Amém, meu amado? Vamos lá. Subtópico de número 3, sobre as diásporas judaicas.
Os profetas do Antigo Testamento previram antecipadamente o cativeiro babilônico de Israel. Jesus previu a dispersão do povo de Israel e seu retorno após quase 18 séculos. O que as diásporas judaicas apresentam? Elas apresentam que antes que elas ocorressem, diáspora fala de dispersão. Então, meu amado, os profetas do Antigo Testamento, profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, vários profetas, eles já falavam da dispersão de Israel, que Deus iria levar Israel para o cativeiro. Uma parte foi para o cativeiro assírio e outra parte foi para o cativeiro babilônico. Houve um período que eles ficaram dispersos pelo mundo e depois eles retornam a Jerusalém. E nos dias de Jesus, ele diz que haveria ainda uma segunda dispersão dos judeus. E, meus amados, houve de fato essa diáspora, essa dispersão dos judeus, conforme Jesus previu. E os judeus voltariam a se reunir novamente enquanto nação quase 18 séculos depois. Então, nós vamos entender mais para frente que essas profecias, essa profecia de Jesus sobre o retorno de Israel se daria nos nossos dias. Eu faço a seguinte colocação a partir de um texto bíblico. Quem já ouviu uma coisa dessa? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Isaías capítulo 66, verso 8. Essa profecia de Isaías, ela diz respeito à criação de uma nação em um único dia. E que dia foi este, meu amado? Esse dia ocorreu no dia 14 de maio de 1948, onde foi feita a votação na ONU, onde foi oficialmente criado o Estado de Israel. Vale destacar que Oswaldo Aranha, um brasileiro, teve um importante papel neste episódio profético. Observa, desde os dias de Jesus, em que ele falou da dispersão dos judeus, que eles seriam dispersos pelo mundo, e de fato isto aconteceu por volta do ano 70 depois de Cristo, em que Israel foi disperso. Ficou judeu espalhado por vários cantos do mundo e a nação, enquanto nação Israel, ficou sob o controle dos gentios. 18 séculos, 19 séculos aproximadamente, lá no ano de 1948, foi instituído em 14 de maio, na ONU, a criação do Estado de Israel. Aí você pega a profecia de Isaías, pode uma nação nascer num único dia? Isaías estava profetizando a criação do Estado de Israel nos nossos dias. O que eu entendo com isso, meu irmão? Entenda um pouco de história e o que isso significa. O profeta Isaías já havia profetizado este episódio mais de 2000 anos, porque Isaías vem muito antes de Jesus, mas ele fala que uma nação nasceria num dia. Como pode uma nação nascer num dia? Hoje nós compreendemos, foi no dia 14 de maio de 1948 que foi instituído o Estado de Israel, porque os judeus eles estavam dispersos pelo mundo. E após a Segunda Guerra Mundial, onde mais de 6 milhões de judeus morreram nas mãos de Adolf Hitler, o governo nazista, que nós conhecemos que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Instituiu-se ali o Estado de Israel. Aquela nação voltou para o seu lugar de origem. E houve uma participação muito importante de um brasileiro, Oswaldo Aranha.
Ele que presidiu, advogou e defendeu e votou a favor da criação do Estado de Israel. O que eu entendo com isso, meu amado? Eu quero deixar uma outra meditação. Fazemos parte da geração que testemunhou o ressurgimento da nação de Israel após quase 2000 anos. Testemunharemos ainda o cumprimento de várias outras. A principal delas será o arrebatamento da igreja. Meu amado, eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. Muitos cristãos passaram por esse mundo esperando o arrebatamento da igreja. Mas, a partir da criação do Estado de Israel, dá-se início a uma nova era e um novo momento. Isso tem implicação no mundo espiritual. Nós somos a geração que testemunhamos o retorno de Israel, quase 2000 anos depois, 18 a 19 séculos da profecia de Jesus até o retorno de Israel, a criação do Estado de Israel. Nós estamos aí falando de um ato profético que foi profetizado por Jesus, e glórias a Deus que houve a contribuição, a participação de um brasileiro, Oswaldo Aranha, na instituição do Estado de Israel. E eu creio plenamente que eu faço parte da geração que verá a volta de Jesus por sobre as nuvens. Tudo aponta, o mundo já está preparado para a volta de Jesus no seguinte sentido: o mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo, mas para que ele possa se manifestar, primeiro há de acontecer da igreja ser retirada aqui da terra, porque a presença da igreja, ela impede a manifestação do anticristo. Ele estará governando este mundo após o arrebatamento da igreja. Ele ainda não se manifestou porque a igreja ainda está aqui atuando. Amém, amados? Mas tudo nos mostra e aponta que o arrebatamento da igreja está mais próximo do que nós podemos imaginar. Eu carrego comigo essa certeza e esta convicção que eu verei a volta de Jesus em vida. Eu não vou partir para a eternidade sem antes que os meus olhos vejam o Senhor vindo por sobre as nuvens. Meu irmão, você tem essa convicção no seu coração? Glorifique a Deus, porque você faz parte da geração que verá a volta do Senhor por sobre as nuvens. Por isso que nós temos que pregar, por isso que nós temos que evangelizar, por isso que nós temos que anunciar a palavra do nosso Deus. Encerramos aqui o nosso primeiro tópico e já vamos entrar no subtópico de número 2, ou tópico de número 2, eu sempre me confundo. Termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. Nós vamos falar aqui de alguns termos. O comentarista ele adota 3 termos, mas que têm significados muito parecidos com o outro. Primeiro termo adotado pelo comentarista: vinda. Subtópico de número 1, vinda. Vamos lá? Aqui se aplica o termo chegada de um rei. Em sua primeira vinda, ele veio como o humilde filho de um carpinteiro. Na sua segunda vinda, ele virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele veio como o Cordeiro e voltará como o leão da tribo de Judá. E toda a terra tremerá ante ao seu rugido poderoso e verdadeiro leão. Oh, aleluias! Meu amado,
A primeira vinda, ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na sua segunda vinda, ele virá como o leão da tribo de Judá. O verdadeiro leão, porque a Bíblia fala que Satanás ruge ao nosso derredor como leão. Como leão. Parece um leão, mas não é, porque o verdadeiro leão, ele é da tribo de Judá e ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. E perante esse leão, o rugido desse leão, o mundo inteiro tremerá e se abalará. E eu e você, meu amado irmão, estaremos do lado do leão da tribo de Judá. É por isso que hoje nós nos santificamos. É por isso que hoje nós nos consagramos e nos separamos, porque o rei virá. O termo vinda, ele também faz menção à chegada de um rei, que seria na teologia a gente chama de parousia, que seria a chegada de um rei. Há várias traduções para esse termo, mas eu usei essa, chegada de um rei. Ele veio como homem, mas voltará como o rei dos reis e Senhor dos senhores. Glórias a Deus, e eu estarei do lado dele. Subtópico de número 2, manifestação, aparição. Trata-se do ato de Jesus romper o silêncio do fator chamado tempo e tornar visível sua glória e seu poder. Ele se manifestou ao mundo pela primeira vez despido da sua glória e manifestará posteriormente revestido de glória, poder e majestade. Observa a manifestação. Jesus ele vai romper o silêncio, vai romper com o silêncio do tempo. Porque muitos falam, cadê Jesus que diz que volta e não volta? Muitas pessoas zombam da cara dos crentes, muitas pessoas zombam da fé cristã, porque nós falamos da volta de Jesus. Mas ele parece estar em silêncio, porque ele ainda não se manifestou. Mas ele vai romper o silêncio do tempo e vai se manifestar. A primeira vinda, ele se manifestou como homem, ele veio como um bebê, despido da sua glória. A Bíblia fala que ele se esvaziou a si mesmo e não usurpou ser semelhante a Deus. Mas nessa manifestação, nesta aparição, ele virá revestido de glória, poder e majestade. Aleluias, meu amado. O Rei dos Reis está voltando e ele virá com poder, com glória e majestade. Virá como chefe de Estado. Virá com uma grande comitiva, cercado pelos seus anjos, cercado pela sua igreja. Ele será recebido com todas as honras de chefes de estados, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Segundo subtópico, meu irmão, olha só que imagem maravilhosa. Que imagem esplêndida, é apenas uma imagem para fazer uma alusão da forma como Jesus virá. Os seus anjos, cercado dos seus anjos, sua tropa de elite. Todo líder mundial, quando ele vai para, todo líder, chefe de estado, me desculpe, quando ele vai visitar um outro país, ele vai com uma grande comitiva. Ali vão os seus melhores soldados, seus melhores seguranças, os seus melhores guerreiros. Quando Jesus vier, ele virá com a sua igreja, ele virá com seus anjos que estarão lado a lado, não para protegê-lo, porque ele não precisa de proteção, mas somente eles descerão dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, Santo, 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 Santo é o Cordeiro de Deus. Meu amado, nós estaremos juntos neste coral, adorando, a igreja estará com corpo glorificado. Os crentes voltarão a este mundo para mostrar que aquele o qual nós pregávamos, aquele pelo qual nós morremos, aquele pelo qual nós nos doamos, ele era o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e nós estaremos reinando com ele sobre a terra. Amém, meu querido? Glorifique ao Senhor.
porque nós temos uma promessa e essa promessa não nos será tirada. Somente você pode impedir a sua participação do arrebatamento da igreja. O inferno não pode, Satanás não pode. O pecado, meu irmão, você tem que vigiar, porque o pecado, ele pode te afastar desse dia glorioso. Mas, meu irmão, é só você que pode se privar da graça e desse momento glorioso. Eu quero deixar aqui uma breve meditação. À sombra da volta de Jesus em glória, tudo perde o sentido e nos leva a rever nossas prioridades enquanto cristãos. O sucesso, a popularidade, os bens, a fama e as conquistas aqui na terra ficam ofuscadas ante a manifestação do Rei da Glória. Pense nisso, meu amado. Diante da manifestação do Senhor vindo por sobre a glória, tudo fica ofuscado. O sucesso, a fama, dinheiro, posição, cargos, aquisições, realizações materiais nesse mundo, tudo fica ofuscado ante a manifestação do Senhor por sobre as nuvens. O que nós entendemos com isso? Que nada é mais importante do que você fazer o seu projeto de vida baseado na volta do Senhor Jesus. De nada valerá o sucesso, a fama, dinheiro, se você não ouvir o toque da trombeta, você ficar do lado de fora. De nada valerá todos os seus empreendimentos, todas as suas conquistas, se você, meu irmão, não ouvir o toque da trombeta, você não participar do primeiro momento da volta de Jesus, em que ele volta para buscar a sua igreja. O seu projeto de vida e o meu projeto de vida deve estar fundamentado dentro desse pilar, dentro desta verdade absoluta. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, um povo lavado e remido no seu sangue, um povo de boas obras. Meu amado, tem muita coisa agradável, tem muita coisa boa que vai tirar muito crente do caminho da salvação. Tem muita coisa realmente tentadora que tenta tirar a nossa atenção da volta de Jesus. Mas voltemos, meu amado, o nosso olhar para Ele, porque Ele está voltando. Subtópico de número 3, revelação. É o ato de trazer à luz algo que estava oculto, escondido ou obscuro. Em se tratando da volta de Jesus, é o ato de fazer manifesto visivelmente o que já fora anunciado previamente pelos profetas, apóstolos, pregadores e pelos crentes. O retorno glorioso do Senhor e Salvador Jesus. O que é revelação? É trazer à luz aquilo que está oculto, escondido e obscuro. Eu já usei um tempo atrás uma metáfora, uma linguagem da revelação baseada numa fotografia. Eu sou fotógrafo, trabalho há quase 30 anos com fotografia. E a gente, quando fotografava, a gente levava aquele filmezinho, aquele tubinho do filme de 135mm para revelar, para dar um banho químico. O que era revelar? Você já havia feito a foto, mas pelo fator tempo, havia um intervalo de tempo entre a foto feita e a foto revelada. O que era revelar? É trazer à luz, porque a imagem já estava lá, mas ela estava obscura e escondida. Então, meu irmão, a revelação é o ato de Jesus se manifestar a este mundo. Amém, meu amado? No primeiro momento, ele volta para a igreja, ele será visto pela igreja, mas no segundo momento, ele irá se manifestar para todo o mundo e todos o verão, meu amado. Encerramos aqui o tópico de número 2 da nossa lição. Esse tópico de número 2, o que o comentarista ele usa
três termos que fazem alusão ao arrebatamento, à aparição, à revelação e à manifestação de Jesus. Amém, meu amado? Nesse tópico de número 3, nós iremos abordar o seguinte tema: os eventos da segunda vinda de Cristo. Eu quero ressaltar que o comentarista ele tem se mostrado uma pessoa de muito conhecimento teológico. Eu sou uma criança perto do conhecimento do comentarista, me parece que é o pastor Ezequias, mas esta sequência que vai ser apresentada, se você leu, você vai observar que ela não está na sequência cronológica que a Bíblia aponta. São vários episódios. O primeiro episódio diz respeito ao arrebatamento da igreja. O segundo episódio, na ordem cronológica, diz respeito ao tribunal de Cristo. O terceiro episódio, as bodas do Cordeiro. Que o quarto episódio será, meu amado, a volta gloriosa de Jesus. Amém? Então vamos aí entrar nesse terceiro tópico da nossa lição. Eu já quero entrar logo de cara no primeiro subtópico, o arrebatamento da igreja. Oh, meu amado, isso é maravilhoso demais. Essa é a minha expectativa, é este o meu anelo, é o meu desejo. Vamos lá, subtópico de número 1, o arrebatamento da igreja. Será a ocasião em que os salvos em Cristo de todas as eras e em todos os lugares serão arrancados ou retirados da terra. Dois grupos distintos farão parte deste episódio: os que já morreram em Cristo e os fiéis que estiverem vivos na ocasião. Esse episódio, meu irmão, o arrebatamento da igreja, ele vai ocorrer nos 4 cantos da terra. Não será somente na Assembleia de Deus que haverá o arrebatamento. O arrebatamento ocorrerá em todos os cantos da terra onde tiver um crente fiel. Então, nesta ocasião, o arrebatamento da igreja, ele será, não é um evento local, mas ele será um evento de proporção mundial. Porque envolverá os 4 cantos da terra. Não será um evento local, mas será um evento mundial. Amém, meu querido? Que vai envolver os 4 cantos da terra. Quem vai participar desse arrebatamento? 2 grupos distintos. Primeiro, aqueles que morreram em Cristo Jesus. Aqueles que morreram em Cristo Jesus. Todos aqueles que já partiram no Senhor, crendo no Senhor Jesus, participarão do arrebatamento da igreja. E o segundo grupo? O segundo grupo é o grupo daqueles que estarão vivos. E Paulo acreditava que ele faria parte da geração que não passaria pela morte, mas veria a volta do Senhor nos seus dias. Paulo ele afirmava: e nós, os que estivermos vivos, de forma alguma precederemos aqueles que já morreram no Senhor. Ele fala que primeiro vai haver a ressurreição dos mortos. O que é isso? Aqueles que morreram, eles ressuscitarão primeiro. Receberão um corpo glorificado. Depois nós, na sequência, seremos arrebatados, ou aleluias, glórias a Deus. Pode ser hoje, pode ser a qualquer momento, pode ser num dia, vai ser um dia comum, irmão, não vai ser um dia especial que marcou a volta dele, como alguém já marcou aí, alguma denominação já marcou a volta. Não, será um dia que ninguém espera. Mas ele virá, e nós que estivermos vivos, aí eu acredito que eu estarei vivo na ocasião, que eu não vou morrer, que eu estarei em vida, eu receberei, meu irmão, um corpo glorificado. De repente eu posso estar dando um estudo aqui, e no meio do estudo a glória de Deus se manifesta, aquele toque da trombeta se manifesta, soa, e eu ouço o toque da trombeta, você ouve o toque da trombeta, e você está no seu local de trabalho, você está na escola, você está na igreja, você está na sua casa.
você ouve aquele toque da trombeta e de repente você vai subindo, vai subindo, vai subindo. Você pensa, meu Deus, o que está acontecendo? Você olha de um lado para o outro e por sobre as nuvens você vai vendo um bocado de pessoas sendo arrancadas da terra, um bocado de pessoas subindo. Quando você levanta a cabeça, você começa, vai ver, vai perceber que um outro grupo de pessoas já estava chegando primeiro. O grupo daqueles que ressuscitaram, daqueles que morreram em Cristo Jesus. E quando você levantar mais a cabeça, você vai ver lá no topo, no alto, Jesus com o corpo glorificado, recebendo a sua igreja. Aleluia! Meu irmão, naquele momento não tem como controlar. Naquele momento tem crente que vai pular, tem crente que vai rodopiar, tem crente que vai saltar, tem crente que vai chorar, tem crente que vai cantar, mas todos estarão com uma convicção e uma certeza: eu não mereço estar aqui, mas o meu Senhor perdoou os meus pecados e me resgatou, e agora eu estou vencendo, eu estou subindo, estou encontrando com o meu Senhor e Salvador. Você vai ter no seu coração a certeza de que valeu a pena você santificar, valeu a pena você ser santo, valeu a pena você renunciar ao pecado, valeu a pena você pregar, valeu a pena você ensinar, valeu a pena você ser sincero com Deus, valeu a pena você se dedicar, valeu a pena você se doar, porque naquele momento você vai ter a certeza que você venceu a carne, venceu o pecado, venceu as suas paixões, venceu o diabo, venceu o mundo, e agora você está sendo arrebatado, encontrando com o seu Senhor por sobre as nuvens. Você vai receber um outro corpo, aleluias, como eu já disse numa outra lição, a natureza adâmica, ela será arrancada, e eu adorarei o meu Senhor com todo o meu ser, todo o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Meu irmão, este é o arrebatamento da igreja. Lute, meu irmão, para chegar a esse lugar. Não abra mão desta promessa. Vença o pecado, vença a tentação. Eu quero deixar aqui uma breve meditação, uma reflexão. A primeira fase da volta de Jesus será paradoxal. Uma enorme multidão irá ao encontro da vida e outra ao encontro da morte. Uma enorme multidão estará jubilando e outra em profunda angústia. Uma enorme multidão receberá corpos glorificados, outra terão os corpos dilacerados. Uma enorme multidão alcançará a promessa, outra receberá a sentença. Cada um decide em vida de qual multidão pretende fazer parte. Meu amado, a volta de Jesus, ela será um evento paradoxal. A primeira etapa da vinda de Jesus, quando ele volta para buscar a igreja, será um momento paradoxal. O que é isso? É um episódio ou um fenômeno que traz consigo sentimentos opostos. Se por um lado haverá uma multidão que está se encontrando com a vida, que é Jesus, uma outra multidão estará se encontrando com a morte. Eu uso aí esta imagem da queda das Torres Gêmeas. Nós estamos aí, quando você chegar a assistir essa lição, nós estaremos aí na semana que antecede o 11 de setembro, ocorrido lá nos Estados Unidos, em que aviões se chocaram contra a Torre Gêmeas. Meu irmão, observa que no ato do arrebatamento da igreja, o piloto do avião, se for crente, aquele avião está desgovernado. Você já parou para imaginar a quantidade de avião que vai estar desgovernado nesta ocasião? 2 aviões colidiram contra a Torre Gêmeas, nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos, e mais de 3.000 pessoas morreram naquela ocasião. Outro episódio que nós podemos entender, observe aí esta imagem, numa grande metrópole, milhares ou milhões e milhões de carros espalhados, bilhões de carros espalhados por este mundo, muitos desgovernados, muitos acidentes, tragédias
catástrofes irão ocorrer neste dia, porque a volta do Senhor Jesus ela será paradoxal. Alegria para quem vai, angústia e tristeza para quem fica. Gozo e refrigério na alma para quem está subindo, e desespero e agonia para quem está ficando. Naquele exato momento em que ele está voltando, aqueles que sobem estão encontrando com a vida, mas aqueles que morrem, ou aqueles que morrerão naquela ocasião, é porque não tem Jesus. Muitas pessoas afastadas, desviadas, que conheceram o Evangelho, estarão presentes no momento do arrebatamento, mas não como testemunha ocular de quem vai subir, mas como testemunha ocular de quem está descendo, porque ela sabe que naquele momento está ocorrendo um arrebatamento. E o pior, ele ficou do lado de fora e está morrendo numa queda de avião, num acidente automobilístico. Meu irmão, navios desgovernados, lanchas se colidindo. Meu irmão, será um dia de caos aqui nesse mundo. Os homens entrarão em pranto. Eu uso essa outra imagem. O mundo estará em desespero. As pessoas estarão correndo de um lado para o outro. Procurarão a polícia militar. Muitos militares são crentes em Jesus Cristo. Não vai ter militar para resolver todos os problemas. Procurarão o corpo de bombeiro. Estarão também desamparados, porque muitos que são do corpo de bombeiro também são crentes em Jesus Cristo. Procurarão a Força Nacional, mas muitos que participam da Força Nacional são crentes, vão participar do arrebatamento, vão procurar as Forças Armadas, mas também vão ficar desamparados, porque muitos soldados das Forças Armadas são crentes em Jesus Cristo. Os melhores soldados, os melhores combatentes, os melhores socorristas, os melhores médicos, os melhores de todos estarão participando do arrebatamento da igreja. E este mundo vai entrar em desespero. Pessoas gritando, pessoas soterradas, pessoas debaixo de escombros, pessoas queimadas. Olha só como é que é paradoxal. Quem está subindo recebe um corpo glorificado. E quem está ficando, que vai ser vítima de um acidente, vai ter o corpo dilacerado, vai ter o corpo queimado. Muitas pessoas vão ser arrancadas, faltando perna, braço, mutiladas nesse dia, porque a volta de Jesus ela será um fenômeno paradoxal. Muitos subindo e entrando ao céu, mas na mesma ocasião, muitos estarão morrendo em virtude de acidente. Sem Jesus e sem salvação, estarão descendo diretamente para o inferno. Então, meu amado, a volta de Jesus, o mundo não verá ele por sobre as nuvens, mas o mundo vai sentir um reflexo que algo sobrenatural aconteceu. Como explicar repentinamente o sumiço, desaparecimento de milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo? O mundo não verá a volta de Jesus no primeiro momento, mas o mundo sentirá o reflexo da volta de Jesus. E eu uso uma outra imagem que faz uma alusão àqueles crentes que ficarão do lado de fora, aqueles que conhecem a verdade, conhecem as profecias, mas optaram viver numa vida dissoluta, numa vida de pecado. Olha aí o sentimento dele, de tristeza profunda de quem ficou de fora. Haverá tristeza, desalento para aquele que tinha direito à promessa, mas por causa do seu estilo de vida vergonhoso e pecaminoso e falta de sinceridade, vai ser deixado do lado de fora. Meu amado, eu não quero ficar do lado de fora. Eu estou sujeito a ficar. Que Deus me guarde, porque o meu telhado é de vidro, eu não sei o seu. A Bíblia fala, aquele que julga está de pé, cuide para que não caia. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Vamos ser santos, separados e consagrados ao Senhor. Vamos lá, subtópico de número 2. A vinda de Cristo em glória. Será a manifestação visível do Deus invisível. Jesus virá com poder e glória. Será visto por todos os moradores da terra. Nesta ocasião, ele aniquilará com o assopro de sua boca o anticristo e todos os exércitos que estarão atacando Israel. O que é isso? A vinda do Senhor em glória. No primeiro momento, ele volta para a igreja,
passados 7 anos aqui na terra, não no céu, porque no céu não há contagem de tempo. Decorridos 7 anos aqui da terra, em que a igreja subiu, passados 7 anos, Jesus volta, e agora ele volta com a igreja, com o corpo glorificado. A igreja não vai voltar da mesma forma. Ela vai voltar com o corpo glorificado, e eu e você não estaremos mais sujeitos ao pecado. Amém, meu amado? Glória a Deus. Nós não estaremos mais sujeitos ao pecado. Nós escolhemos já o nosso estado eterno. Como os anjos também já escolheram. Os anjos permaneceram fiéis a Deus. Nesta ocasião, Jesus ele volta exclusivamente para Israel. Israel, nesta ocasião, estará cercado de todos os lados pelo anticristo, que estará vindo com vários exércitos contra Israel. Alguns teólogos afirmam que a China, a Rússia e vários outros países farão parte dessa colisão que vai contra Israel. No exato momento em que Israel, no meio de angústia, clama por socorro, Jesus ele vem com a sua igreja. E no ato da vinda dele, com o assopro da sua boca, observa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele volta agora como o leão da tribo de Judá. Ele, com o assopro da sua boca, o rugido do leão, ele vai aniquilar o anticristo, e todos os mísseis estarão apontados na direção do Cristo, do Messias. Não vai ter Miguel, Gabriel, arcanjo, querubim fazendo proteção em Jesus. Ele, com o assopro da sua boca, aniquilará o anticristo, todo o poderio bélico deste mundo, porque ele veio como Cordeiro de Deus, mas ele voltará como o leão da tribo de Judá. Oh, glórias ao nome do Senhor. Esse Jesus, ele voltará, meu irmão, com poder, com glória e majestade. Meu amado, eu fico olhando lá nos dias de Paulo, a Bíblia fala que por volta da meia-noite eles adoravam e cantavam hinos ao Senhor e oravam ao Senhor. E por volta da meia-noite houve um terremoto que abalou aquele lugar. Meu amado, quando eu vier com Jesus, e você vier com Jesus, com o corpo glorificado, e Jesus com o corpo glorificado, vai ser tanta glória, tanta unção, que o Monte das Oliveiras vai fender ao meio, vai rachar no meio. Não vai ser um terremoto, não. Vai rachar o Monte das Oliveiras no meio, porque o Rei da Glória estará pisando no Monte das Oliveiras. Meu amado, essa profecia ela vai cumprir. Eu estarei presente nesta ocasião, é a minha esperança, a minha expectativa. Essa deve ser a sua esperança, a sua expectativa, meu amado. Se as coisas não der certo para você do jeito que você imagina, não se preocupe, talvez nem tudo vai ser do jeito que você espera nesta vida. Mas tudo será do jeito que Deus determinou na eternidade. Eu posso perder oportunidades de emprego, eu posso perder dinheiro, eu posso perder bens, eu posso perder a saúde, eu posso perder tudo, como Jó perdeu. Mas eu não posso perder a convicção de que eu estarei fazendo parte deste episódio. Eu estarei com Jesus no Monte das Oliveiras. Talvez eu não tenha condição, e você não tenha condição de ir em vida em Israel, porque não fica barato, mas eu estarei em Israel com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu tenho essa certeza no meu coração. Você precisa ter essa certeza no seu coração, meu querido. Vamos lá, próximo subtópico da nossa lição, a grande tribulação, que é um outro episódio, que também irá ocorrer. Se dará entre o período do arrebatamento e a volta de Jesus em glória. Trata-se de um intervalo de tempo de 7 anos, dos quais a metade será marcada pela falsa paz e prosperidade estabelecidas pelo anticristo, e a outra metade será marcada pela guerra e tentativa de destruição da nação de Israel. Então, o que será a grande tribulação? Após a retirada da igreja, aqui, o anticristo, aí ele vai poder agir. Meu irmão, Deus é tão tremendo que o anticristo, para poder agir, que é o substituto de Cristo, que é tido como um filho do diabo, mas o diabo não terá nem poder de dar vida a ele, porque o diabo não dá vida para ninguém. Ele vai nascer como um homem, gerado como um homem,
e por homens, e não por demônios. Mas ele virá com data marcada e não pode manifestar a hora que ele quer. É a hora que Jesus resolve tirar a igreja. Aleluia. Então ele não manifesta, não é a hora que ele quer. O único que nasceu quando desejou e arquitetou, planejou foi Jesus. Mas o anticristo, para ele se manifestar, só depois que Jesus tirar a igreja. Venha, amada minha, sobe. Venha, venha, venha para o encontro com o rei. Venha para o encontro com o noivo. Venha, ó amada minha. Quando Jesus falar, é agora, aí que o anticristo vai poder se manifestar. E quando ele se manifestar, durante 7 anos, que a Bíblia chama da grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio será marcado pela paz e a prosperidade. Quem quer dinheiro, quem quer prosperidade, quem quer carro, quer bens, fica aí com o anticristo que vai ter tudo isso aí, meu filho. Fica aí com o anticristo, que ele vai resolver muitos problemas aí da sociedade. Quem tem problema com dinheiro e quer dinheiro, eu acho que não vai nem participar do arrebatamento, vai ficar para ver o anticristo. Porque ele vai estabelecer um período de falsa paz e uma prosperidade. E quem ama Jesus mesmo vai estar subindo por sobre as nuvens. Amém, meu querido? Não estará aqui. Mas durante 3 anos e meio, uma falsa paz e prosperidade. Parece que tudo está bem. Mas depois de 3 anos e meio, ele vai revelar sua verdadeira face e Israel vai perceber que fez aliança com o anticristo, porque ele vai querer ser adorado como Deus. Israel já foi curado da idolatria. Israel vai se levantar contra o anticristo, não aceitando aquela adoração que lhe será exigida. Então, todos os exércitos sob o comando do anticristo virá contra Israel para destruir. É o que a Bíblia fala do período da grande tribulação. E lá em Apocalipse fala de muitas pragas e os selos e as trombetas que serão tocadas e as pragas que serão derramadas durante esse período. É tema para um outro estudo, mas não dentro deste aqui, amém? Então a grande tribulação será um período de 7 anos, onde a igreja será retirada e antes dela voltar, ela sai por um período de 7 anos, 7 anos depois ela volta com Cristo. Mas nesse período muita coisa vai acontecer, a grande tribulação. Vamos lá? Próximo subtópico da nossa lição. O tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Como eu disse para os irmãos, não está na ordem cronológica. A ordem cronológica é o arrebatamento, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação e depois a volta de Jesus em glória. Talvez foi um erro na hora, não sei, mas não é essa a ordem. Mas vamos lá, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. O primeiro evento diz respeito ao julgamento das obras dos crentes. Seu objetivo não é condenar, e sim julgar a motivação do trabalho realizado pelos crentes e a respectiva entrega dos galardões. O segundo evento se refere ao momento de celebração, a união entre o noivo, que é Cristo, e a noiva, que é a igreja. Ambos os eventos ocorrerão no céu. Após o arrebatamento da igreja, nós não vamos aí correndo direto lá para bodas do Cordeiro, não. Como muitos pensam. O arrebatamento, eu já entro para bodas do Cordeiro. Não, primeiro vai ter o lava-roupa. Vai lavar a roupa suja. O que é isso? Vai ter o tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo, ele não será para julgamento do crente. Esse tribunal de Cristo não será para condenação. Esse tribunal, ele tem como objetivo avaliar o que o crente realizou e a motivação que o levou a trabalhar e fazer algo na obra de Deus. Muita gente pode estar cantando por dinheiro e não por amor. Muita gente pode estar pregando por dinheiro e não por amor às almas. Então, nesse tribunal de Cristo, será julgado as obras dos crentes. Aí, meu irmão, há uma abertura de eu dizer que há pastores que pastoreiam aí 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, são presidente de ministério de mais de 50.000 pessoas, 100.000 pessoas. A obra dele vai passar pelo fogo. Se ele teve do lado dele só bajulador, puxa-saco, pessoas que ele favoreceu da família, e ele participou do arrebatamento, não ficou do lado de fora, a obra dele vai passar pelo fogo. E a obra dele, se queimar no fogo, ele será salvo, mas não vai levar galardão nenhum.
Por outro lado, aqueles anônimos na fé que não tem papel, que não tem às vezes função, reconhecimento no ministério na igreja, mas eram irmãos de oração, eram irmãos que trabalhavam, eram irmãos sinceros, dedicados, fazia tudo com visão de reino. A obra dele vai passar pelo fogo, e se a obra dele resistir ao fogo, ele vai receber galardão. O que é galardão? Galardão é prêmio, meu irmão. É um prêmio pelo aquilo que você fez. Então Deus não contentou apenas em nos dar a salvação, mas aprove a ele também nos dar galardão. Então o tribunal de Cristo só vai participar dele os salvos em Jesus Cristo, logo após o arrebatamento. Mas ninguém vai ser jogado do céu não, tá, meu filho? Nessa ocasião, todo mundo que subir vai primeiro lavar a roupa suja, primeiro vão avaliar, ali cada um recebe a sua coroa, cada um recebe o seu galardão. Feito isso, segundo momento, todo mundo para o salão de festas. Todo mundo para as bodas do Cordeiro. E as bodas do Cordeiro fala de festa. As bodas do Cordeiro fala do casamento, da união. Cristo, o noivo, com a noiva, que é a igreja, meu amado. E ali estarão presentes os anjos. Ali estarão presentes o Espírito Santo, o Pai e o Filho. Meu irmão, todo o céu vai parar naquela ocasião para ver a igreja entrando. Todo o céu vai parar naquele instante para esse momento glorioso. Talvez um outro momento na história ocorreu, foi quando Jesus voltou aos céus. Levantai, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Meu amado, foi o momento talvez que o céu parou para receber Jesus quando ele vem com o corpo glorificado. Ele desce como Deus e ele sobe como homem. Ele desce como Deus para resgatar os homens e ele sobe como homem, representante dos homens lá no céu. Então, meu amado, todo o céu para naquele instante. Eu acredito que os céus e os anjos pararão naquela ocasião para receber a igreja vencedora, com vestes brancas, que já recebeu o seu galardão, já vai estar com a sua coroa, que adentrarão as ruas de ouro, receberão o corpo glorificado. Meu irmão, vai ser maravilhoso demais as bodas do Cordeiro, meu irmão. Não fique do lado de fora, lute contra o teu pecado, contra a tua fraqueza, lute contra os seus limites, lute contra tudo aquilo que tenta te impedir de participar desse momento glorioso, que é as bodas do Cordeiro, o arrebatamento da igreja, a entrega dos galardões. Meu irmão, são profecias que irão se cumprir, estão todas na Bíblia, e eu creio plenamente em cada uma delas. Vivo em função dessas profecias, porque eu quero participar desta promessa. Eu quero orar com você. Eterno Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais esse estudo, por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a Tua Palavra. Meu Deus, o tempo é tão pequeno para falar de coisas tão gloriosas. Meu Deus, o tempo é tão escasso para falarmos ao Pai aquilo que nós gostaríamos de falar. Mas não é pelo muito falar que seremos entendidos. Prepara-nos, santifica-nos, ó Pai, para participarmos desse momento glorioso. Dá-nos amor, paixão pelas almas, para pregar, para anunciar a salvação, para que muitos outros possam participar desse dia tão glorioso. Pai, nós te oramos agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pelas orações. Eu peço a você, continue orando pela minha vida. Deus sabe o que eu estou passando momentos difíceis, eu estou enfrentando momentos de muita angústia, de muita aflição, mas estou caminhando firme na direção do encontro com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu careço das suas orações, eu careço do seu apoio para nós darmos continuidade a esse trabalho e para eu permanecer crente em Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus.
Amém. Que Deus abençoe a sua vida e, permitindo Ele, semana que vem estaremos de volta. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém.